Após o reinado de Salomão, Israel foi dividido em dois reinos, Judá ao sul, governado pelos descendentes de Davi, e Israel ao norte, governado por quem fosse mais forte. No tempo de Manassés, o reino de Israel já havia sido destruído pelos assírios, restando apenas o reino de Judá. Manassés, filho e sucessor do bom rei Ezequias, começou a governar Judá aos 12 anos e reinou por cerca de 55 anos. Embora o reinado de Manassés tenha sido longo, foi marcado por uma terrível decadência e espiritualismo. Ele tolerou e incentivou cultos assírios, inclusive no Templo de Jerusalém, praticou a evocação de mortos e até sacrificou seus próprios filhos em rituais pagãos. Essa perversidade gerou protestos dos profetas, que anunciaram o castigo de Deus. Segundo tradições apócrifas, como Vida dos Profetas e Ascensão de Isaías, Manassés mandou matar o profeta Isaías. Hebreus 11:37 menciona esses mártires: foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada. Apesar de seus muitos pecados, Manassés nos ensina que o amor e a misericórdia de Deus são infinitos. Enquanto ele estava cativo na Babilônia, se humilhou, orou e Deus ouviu seu clamor, restaurando-o ao trono. Manassés tentou reparar o mal que havia feito, mas o impacto de suas ações foi profundo e o povo continuou na idolatria, o que contribuiu para a futura destruição de Jerusalém. Essa história nos lembra que, não importa o quão longe possamos ter nos afastado de Deus, sempre há esperança de arrependimento e redenção. Como diz João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Continuando a explorar a vida e o reinado de Manassés, podemos entender melhor a profundidade de suas transgressões e as lições espirituais que sua história oferece. Manassés foi um dos reis mais perversos de Judá, e sua decisão de introduzir práticas pagãs no templo de Deus e sacrificar seus próprios filhos a deuses estrangeiros como Moloque revela o nível de sua corrupção. Isso demonstra como o poder e a influência podem facilmente levar à idolatria e à apostasia quando um líder se afasta dos princípios de Deus. A idolatria que Manassés incentivou não era apenas uma rejeição a Deus, mas também uma substituição completa da adoração ao Criador por entidades espirituais malignas, como demônios e forças caóticas. O relato da ascensão de Isaías menciona que Manassés se envolveu com um demônio conhecido como Belial, o demônio da anarquia. Esse espírito de rebelião e caos representava a desordem espiritual que tomou conta de Jerusalém durante seu reinado. É um retrato da devastação que o afastamento de Deus pode trazer, não apenas no nível pessoal, mas em toda uma sociedade. No entanto, a reviravolta na história de Manassés é igualmente impressionante. Após ser capturado e levado cativo pelos assírios, o mesmo homem que havia afundado Judá na escuridão espiritual se voltou para Deus. Em sua humilhação e sofrimento, ele clamou ao Senhor, e o impressionante é que Deus o ouviu e restaurou sua posição como rei. Isso nos mostra que o arrependimento genuíno pode trazer restauração, não importa a gravidade do pecado. A misericórdia de Deus não tem limites para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Mas a história de Manassés também carrega um aviso importante: mesmo com o arrependimento, as consequências de nossas ações podem ser profundas e duradouras. Embora Manassés tenha buscado a Deus no final de sua vida e feito reformas, o mal que ele havia plantado já havia se enraizado no coração do povo. Seu filho, Amon, continuou nas práticas perversas de idolatria e magia, e o mal que havia sido permitido durante o reinado de Manassés contribuiu para a eventual queda de Judá. Essa dualidade, o arrependimento de Manassés e o impacto duradouro de seus pecados, nos oferece uma lição sobre responsabilidade e espiritualismo. Enquanto Deus está sempre pronto para perdoar, as escolhas que fazemos podem deixar cicatrizes permanentes, não apenas em nossas vidas, mas na vida daqueles ao nosso redor. É por isso que somos chamados a buscar a Deus continuamente, evitando o caminho da idolatria e do pecado que, como vemos na vida de Manassés, pode ter consequências devastadoras. É importante ressaltar o contexto espiritual e cultural de seu tempo. O reinado de Manassés ocorreu durante um período em que as influências estrangeiras, especialmente do Império Assírio, estavam no auge. Os reis assírios, que dominavam a política e a religião da região, praticavam um sincretismo religioso que misturava cultos pagãos e adoração aos deuses nacionais com elementos locais. Manassés, como um líder que buscava manter seu reino estável sob essa influência externa, acabou cedendo às pressões políticas e religiosas, introduzindo práticas pagãs que eram populares entre seus vizinhos e inimigos. Um dos aspectos mais chocantes da história de Manassés foi sua decisão de sacrificar seus próprios filhos no fogo, um ato que simbolizava sua total entrega à idolatria.
Esses sacrifícios eram feitos ao deus Moloque, uma divindade cananeia associada à destruição e ao sacrifício humano. No contexto bíblico, essa prática era o auge da rebelião contra Deus, pois desrespeitava diretamente o mandamento divino de preservar a vida e honrar a santidade da família. A queda moral e espiritual de Judá durante o reinado de Manassés não se limitou apenas aos sacrifícios humanos. Ele também permitiu a adoração de estrelas e planetas, práticas de magia, adivinhação e feitiçaria. Essas ações corromperam profundamente o povo, levando-os a se afastar de Deus e a depender de forças espirituais malignas para orientação. As Escrituras deixam claro que isso trouxe consequências graves não apenas para o rei, mas para toda a nação. Mesmo assim, a grande virada na vida de Manassés, sua conversão e arrependimento, é um ponto de reflexão profundo. Em sua miséria, preso em correntes e sofrendo nas mãos dos assírios, ele se voltou para o Deus de seus pais, reconhecendo sua transgressão e clamando por perdão. Este momento marca uma transformação que revela a natureza redentora de Deus. Embora Manassés tivesse cometido atrocidades, seu arrependimento sincero foi aceito por Deus, que não apenas o libertou de seu cativeiro, mas também o restaurou como rei. Essa restauração, porém, não foi suficiente para apagar o legado de maldade que ele havia estabelecido em Judá. As reformas que Manassés tentou implementar após sua conversão não tiveram o impacto profundo necessário para reverter completamente o mal que havia sido feito. O povo, já acostumado com a idolatria e as práticas pagãs, continuou a viver em rebeldia, e Judá foi gradualmente caminhando para o juízo divino, que culminaria com a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. A história de Manassés nos ensina que, embora o arrependimento pessoal seja poderoso e transformador, as consequências de nossos pecados podem se estender para além de nós mesmos. O mal que semeamos pode continuar a crescer, mesmo quando nos arrependemos e buscamos a Deus. Isso reforça a responsabilidade espiritual que temos, especialmente como líderes, pais ou influenciadores em nossas comunidades. Nossas ações podem deixar marcas profundas em nossa geração e nas próximas. Mas, acima de tudo, a história de Manassés nos dá esperança. Ela nos lembra que Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos restaurar, mesmo quando falhamos gravemente. Seu amor e misericórdia são infinitos, e Ele sempre ouve aqueles que o buscam de coração sincero. Assim, a vida de Manassés nos oferece uma oportunidade de reflexão. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, sempre há um caminho de volta para Deus. Se você sente que precisa de restauração em sua vida, se há áreas em que você se afastou de Deus, saiba que o exemplo de Manassés nos mostra que nunca é tarde demais para se arrepender e buscar a face do Senhor. Deus é fiel para perdoar e transformar aqueles que se voltam a Ele. Portanto, busque a Ele hoje, e permita que sua graça e misericórdia renovem sua vida. Inscreva-se no nosso canal para mais estudos e reflexões bíblicas que irão aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua fé. Que a história de Manassés sirva de alerta, mas também de inspiração para nunca desistirmos de buscar a Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Que Deus te abençoe abundantemente.